O episódio de hoje é sobre gestação de alto risco. Se você quer saber sobre o que realmente é isso, você não pode perder esse episódio. Eu trouxe a doutora Juliana Esteves, que vai comentar com vocês sobre as gestações de alto risco, o que é, quais são as possibilidades, tudo para acalmar o seu coração. Então, sejam muito bem-vindos aqui no meu sofá, na minha licença. Muito obrigada por você estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Bem, sou Juliana, sou obstetra de formação. Eu, na verdade, fiz faculdade de medicina na UF. Depois eu fui para Fernandes Figueira fazer residência em ginecologia e obstetrícia. Fui, na verdade, primeiro ano de 3 anos, né, de ginecologia e obstetrícia. Depois eu fui fazer a pós-graduação em medicina fetal. Então, na verdade, minha formação original foi em medicina fetal. Depois, com o passar do tempo, eu acabei fazendo um concurso do Ministério da Saúde para servidores do Estado. E aí foi onde eu conheci realmente a gestação de alto risco materno, aquelas complicações maiores da mãe. E depois, atualmente, mais recente, eu estou como professora adjunta na UERJ, que também configura essa parte de gestação de alto risco. E é impossível a gente não trazer isso para a nossa clínica privada, né? Então, atualmente tem tanto a minha clínica privada quanto essa parte toda institucional ligada ao UERJ atualmente. Ah, legal. E aí, para a gente contextualizar, né? O que seria uma gestação de alto risco? Qual é o critério, assim? Então, vamos lá. A gente tem duas coisas. A gente tem as complicações que são inerentes da gestação, aquela paciente que é considerada uma paciente de baixo risco, ela não tem nenhum fator de risco para aquela gestação e que ela desenvolve complicações que são próprias da gestação. Um bebê que não cresceu de forma adequada, né, um crescimento restrito, uma pré-eclâmpsia que se desenvolveu ali. Então, na verdade, são condições que o obstetra vai manusear. Quando a gente fala gestação de alto risco propriamente dita, a gente envolve fatores que essa paciente já apresente e que aquela gestação tem que ser vista com outro cuidado. Então, normalmente envolve um conceito multidisciplinar. Né? Eu preciso também do apoio dos outros especialistas no manuseio dessa gestação. Ótimo, perfeito. E aí, a gestação gemilar, ela acaba sendo uma gestação de alto risco também, sim. Né? E aí, o que é o maior medo, assim, que a paciente, ela chega para você falando quando ela vai te procurar, ela tá grávida de gêmeos, e aí qual é o maior medo que ela tem, assim, que você mais escuta? Primeiro que eu acho assim, às vezes, quando eu faço ginecologia também, né? Então, quando eu vejo, assim, a principal coisa para mim, as pacientes falam assim, tomara que venham logo uns gêmeos. Eu falo, não, gente. Brinco assim, a gente foi feito por ter um de cada vez. Mas, é claro que as gestações gemelares estão aí, seja espontâneas, sejam pela fertilização, enfim. Mas a grande questão que implica para a gente é a definição do que a gente chama de coronicidade. São gestações diferentes. Se são as gestações em que o bebê divide a mesma placenta ou bebês que dividem as duas placentas. De uma regra geral, o que eles agregam para a gente de medo dessa gestação? Uma incidência maior de parto prematuro. Né? A gente tem... não é porque são dois bebês, mesmo de placentas diferentes, que eles vão ter território placentário igual, que eles vão ter forma de crescimento igual. Então, a gente também tem um risco maior de prematuridade, a gente tem um risco maior de pré-eclâmpsia e a gente tem um risco maior de uma condição que a gente chama de colestase intrahepática, né? Que é quando a gente tem alteração dos sais biliares decorrentes desses picos de estrogênio, que é maior na gestação gemelar. Então, quando a paciente vem toda feliz com a gente gemelar, a gente já sente pelo menos a luz amarela. E ser dicoriônico, que é o nome técnico que a gente usa para placentas diferentes ou uma placenta só, também implica a forma que a gente vai acompanhar e o que eu espero de complicação para cada gravidez. Ou seja, é muito risco, né, gente? É muito risco. Eu era uma daquelas que, o meu sonho era ter gêmeos, mas assim, a gente não sabe ainda a fundo, né? Os problemas que pode acontecer. O pós-parto, assim, a gente nem pensa, porque é aquela loucura boa e tal, mas vai sobreviver. Mas assim, essas complicações do pré-natal é atento. Então, se você foi beneficiada ou não por uma gestação gemelar, saiba que o cuidado tem que ser dobrado sim, né? Sim, é um cuidado bem dobrado. É uma atenção bem diferenciada e a definição, isso que eu falei. O início da gestação é fundamental. Né, para você saber qual é o caminho que você vai seguir de acompanhamento. Uma gestação monocoriônica, com fetos que dividem a mesma placenta, ou eu tenho uma gestação dicoriônica, que eu tenho outras coisas para pensar. Tá. Né?
E aí, pegando um gancho da parte nutricional, gente, aí a gente capricha muito, né? É a difícil. alimentação a full, é suplementação, tudo para nutrir melhor esses bebês e nutrir melhor a mulher Que também, ficam né? muitas vezes com dificuldade de comer, né? Exatamente, por causa do volume. Do volume. Por isso que a gente tem que ficar mais atenta a isso também. Então, e uma gestação por FIV? Ela também já é considerada uma gestação de alto risco? Sim. Então, qualquer rastreio que a gente for fazer, quando a gente coloca a fertilização, ela aumenta alguns riscos de pré-eclâmpsia. E outras coisas que a gente também tem que levar em consideração é que, na maioria dos casos, não estou falando que todo mundo que faz FIV tem uma idade materna avançada. Ela tem uma relação com a idade materna. Então, além da própria questão da FIV em si, a gente agrega ainda o fator que é a idade materna, né? Para esse desfecho gestacional, para o risco de diabetes, pré-eclâmpsia e tudo mais. Ótimo. Então, gente, mais atenção, tá? Por mais que você seja nova às vezes, né, e faça uma FIV, é uma gestação de alto risco. Então, tem que ter um olhar diferenciado, tá? E gestação de alto risco, né, e parto normal, pode coexistir ou não? Porque tem alguns mitos sobre isso também, né? Então, assim, quem é considerado, não, a gestante é de alto risco, ela pode fazer parto normal? Então, pode, né? O que a gente confunde muitas vezes é o limite da gestação. Muitas gestações de alto risco eu preciso botar um limite para a evolução daquela gestação. Mas o limite não necessariamente é a cesariana, minha via de parto. São normalmente gestações em que eu trabalho mais com a indução. Porque eu preciso que aquela gestação vá, por exemplo, até 37 semanas. Né? Então, não é a maioria, né, das pacientes que vão entrar em trabalho de parto espontâneo ali com 37, nem 38 semanas, às vezes nem com 39. Eu sou um caso delas, gente. Eu entrei só com 41. Exatamente. Mesmo assim, a fundação natural. Exato. E a maioria vai entrar em trabalho de parto ali, com 40 para 41. Então, assim, isso se mistura um pouco, né? Eu tenho que antecipar, é uma coisa, porque muitas das minhas condições clínicas vão querer, né, vão exigir um limite para aquela minha gestação. Então, eu trabalho com muito mais indução. Isso, consequentemente, aumenta a minha taxa de cesariana, porque eu tenho a indução como um processo que, por si só, aumenta a minha taxa de cesariana. Mas ser uma conduta exclusiva da gestação de alto risco, a cesariana obrigatória, não. Depende das condições. Tem condição que eu vou indicar cesariana, sim. Como tem condição que não, que eu posso muito bem induzir e dar a opção para o paciente. Ótimo. Então, tira esse mito, né, de que eu estou em alto risco, eu não posso fazer normal. Sim. Às vezes é muito melhor fazer o normal. Sim, eu tenho condições que a gente prefere que o parto seja normal. O que a gente, às vezes, é importante é que em algumas situações eu preciso, por exemplo, vou ter um parto normal e eu preciso da analgesia de parto, né? Por exemplo, os pacientes com cardiopatias, eu não quero que ela faça aquele exercício isométrico do final do período expulsivo. Então, eu prefiro que ela tenha uma analgesia, né? Então, a gente condiciona o parto normal com analgesia. Isso é legal, interessante. E quando você recomenda, assim, né, existe dentro da ginecologia, né, o paciente tem uma intercorrência, existe um médico específico? Isso é uma dúvida minha, tá? Por exemplo, você falou que trabalha com pacientes cardiopatas, né, que é uma considerada de alto risco, mas tem uma formação à parte de cardiologia ou tem um cardiologista só que atenda gestantes? Então... Tem, assim, essas especializações, subespecializações, né? Ou não, por exemplo, doença autoimune, né? Um reumato, Tem um reumato específico para gestante ou não? Então, você tem que trabalhar em conjunto? O ideal do mundo era que tivesse. Né? Mas o que a gente tenta fazer hoje em dia? Natural, da mesma forma que todas as especialidades, as pessoas acabam se identificando mais. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá na UERJ as cardiologistas que ficam com a gente no ambulatório. Então, elas brincam que a gente já está fazendo cardiologia e a gente brinca que elas já estão fazendo obstetrícia. Então, a gente também tem isso na rede privada, tem isso na rede pública. Mas especialistas... acho que a pública é mais fácil por causa dessa rede multidisciplinar, né? Por incrível que pareça, é mais fácil. Mas não tem, então, assim... Não tem uma formação. O que a gente consegue hoje em dia, por exemplo, os residentes da cardiologia de lá, eles rodam o nosso ambulatório. Então, isso eu acho interessante. A reumato roda no ambulatório, porque você também vai dando vivência. Né? E obstetrícia é uma especialidade que as pessoas realmente, assim, não conhecem. As outras especialidades. Então, essa troca, ela é muito boa. A nefro troca com todas as especialidades. A gente brinca que a gente é um centrão
e a gente só vai chamando as especialidades, entendeu? Seria interessante, né? Agora pensando de ter dentro da obstetrícia essas subespecialidades, né? Na verdade, dentro das especialidades, ter a rodada da obstetrícia, porque é um mundo à parte. É um mundo à parte, interessante. Fica aí para quem faz o cronograma, né? O próprio CTI, né? Os intensivistas, é outro mundo, o CTI da gestante. Totalmente diferente. Todo mundo da gestante é diferente, né? A gestação, gente, é algo que você lida com o feto e com a mãe. Né? Que já são duas especialidades diferentes. Você tem que estar sempre naquele balanço. Exatamente. Entendeu? Ainda tem quando tem intercorrências, então mais ainda. Você chama os universitários, né? Chama os auxiliares, né? Chama o cardiologista, chama o outro para ajudar mesmo. Exatamente. Essa é a nossa briga. A gente não faz gestação de alto risco sozinha. Não tem como. A gente precisa dos especialistas, entendeu? E eu falo assim, quando o especialista entende um pouco da obstetrícia, como ajuda. E às vezes, o que eu peço, às vezes até assim, na clínica privada, às vezes acontece. O paciente tem o seu médico e eu combino e ligo muitas vezes para o médico e eles aceitam. Não, e às vezes eu falo assim, um diabético prévio, às vezes o endócrino não tem mais a mão do diabetes na gestação. É diferente. E mesmo que seja um diabético prévio, entendeu? Ela precisa de outra assistência ali. Às vezes eu combino, olha só nesse período, você acompanha com esse endócrino? E aí eu ligo para outro médico, a maioria das pessoas concorda com esse tipo de combinado, porque requer uma assistência diferente, né, e depois ela vai voltar. É só naquele período, entendeu? Eu acho que o principal é a gente sempre ver como o paciente vai ficar melhor, né? Isso, porque às vezes tem uma briga de ego, né? Pode acontecer, dos médicos, de qualquer profissional, mas eu acho que a gente tem que pensar no paciente, porque é ele que está ali, é a vida dele, né? Então, pensando nisso, eu acho que vai ficar tudo melhor, né? E a obstetrícia te dá prazo, né? Exatamente. Então, você sabe quando é que vai acabar. Então, você consegue fazer esse planejamento ali melhor. Isso. Ótimo, perfeito. E como lidar, assim, com a pressão interna e externa para a gente dar conta dessa gravidez de alto risco, né? Porque, assim, a gestação por si só já deixa a mulher biruta. A verdade é essa. A gente também. E aí, como lidar, assim, como você dá essas ferramentas para a paciente acalmar o coração, né? De conduzir isso. Então, é engraçado que muitas vezes na primeira consulta, assim, ainda mais se não é minha paciente anterior, eu costumo perguntar se a paciente ela faz terapia, se a paciente tem esse apoio, principalmente dependendo da história que está ao redor daquela gestação. E às vezes, não só durante, às vezes uma gestação de baixo risco, vem em mim porque é amiga, não sei o quê. Só que no desenrolar dessa gestação a gente ganha alguns diagnósticos. E às vezes eu também não dou conta daquele pré-natal maçante, puxado, pesado em relação a notícias. E a gente também tem que se reconhecer nesse sentido, sabe? E aí graças a Deus, eu conheci um grupo, né, da psicologia muito bacana, assim, que trabalha essa parte do luto gestacional, dessa parte... Né? Porque o luto não é só a palavra do luto de perda oficial. Muitas vezes o luto é a perda de uma gestação idealizada. Né? A gestação já está diferente do que era. Né? Minha gestação não é só a roupa bonita do Instagram, não é só ver qual vai ser o primeiro berço, o primeiro carrinho. Minha gestação é como é que eu vou fazer com o que eu estou recebendo aqui de diagnóstico. Né? E às vezes a gente também não dá conta nessa consulta. É muito pouco tempo para a gente resolver isso. Né? E aí eu costumo lançar mão de ajudas de psicólogo, às vezes psiquiatra, dependendo da situação, medicar quando precisa, mas assim, a terapia ajuda demais. Num grupo mais específico, nem que seja para aquele momento, entendeu? E a família toda. Isso é ótimo, vezes, né? E eu sempre falo, porque assim, é importante a mulher se preparar até antes, né? Essa questão psicológica, porque é muita mudança. Né? É muita mudança física e psicológica também. Então, eu brinco assim, que a primeira gestação, então, não estamos nem falando de gestação de alto risco. Primeira gestação, você está se despedindo da sua vida anterior. Que não vai ser igual. Não vai ser igual. Ela pode ser até melhor. Né? Melhor, pior, enfim, mas ela é diferente. Você que vai ser capaz de transformar ela numa condição melhor do que você já tinha. Né? Mas assim, ela é diferente. Então, você vai encerrar aquele período da sua vida. Porque o que eu vejo, às vezes, no consultório, é uma briga incessante para você conseguir ter o que você tinha. Resgatar aquele antigo e não vai, gente. Aceita. Deixa eu te contar um segredo, né? Você não vai ter. Aceita. É isso. Você gerou uma criança aqui dentro, já vai ser outra. Já esquece. Esquece. Muda tudo, né? Não tem jeito. E muda o casal, a dinâmica, né? Também de tudo. Então é isso. É psicologia na veia, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. E para a gente finalizar, qual o conselho que você daria para uma mulher, né, que sente que está perdendo esse centro, né? Porque
além da ajuda psicológica, tem alguma outra coisa que você tem que falar assim, gente, realmente vocês vão perder, tá? Realmente vocês vão ser outra pessoa, mas tem alguma coisa assim que você, ou que você tenha passado, ou que você já vivenciou com uma paciente que você gostaria de dar esse conselho? Eu acho assim, a gente tem que estar sempre buscando se reconectar, sabe? É que é uma palavra, né, quase que um jargão, mas assim, mas é verdade. Mas é verdade. Cada um vai ter o seu jeito, né? Eu falo assim, eu aprendi, não tem muito tempo, tá? Eu já tenho um de 15 e uma de 12. A ler, voltei a ler, entendeu? Na medicina, então, a gente para de ler, né? Então, às vezes... Lá em casa eu até brinco, a Juliana está estressada, ela está lendo. Eu pegava um livro de um tema nada a ver, eu lia ele, eu voltava, acho que é o momento que eu desconectava e centrava. Cada pessoa vai ter o seu. O seu pode ser correr, o seu pode, enfim, ser sentado vendo uma série, né? Porque você está sentado vendo uma série que é menos importante. Mas, assim, ter algum momento que seja aquele autocuidado, né? Exato. Desde que qualquer coisa, uma ginástica, sair para trabalhar não deixa de ser um autocuidado, né? Você... Né, a gente bota muito na conta do qual é o valor desse trabalho só financeiro, mas esse trabalho muitas vezes ocupa um valor seu, do seu momento é seu, aquilo é seu, entendeu? Então, isso eu acho que é importante. Achar um hobby. Como se mas fosse assim, hobby, né? ele não é imediato. Né? Eu acho que você vai durante muito tempo construindo ele. Porque esse processo ali inicial, ele é muito difícil. É pesado. Ele é. Então é isso, gente. É se preparar. Uma gestação de alto risco, a outra vai ser de alto risco? É isso, tá aqui falando. Então, a produção aqui tá me dando dica, gente. Se uma gestação foi de alto risco, né, a outra vai ser? Depende. Depende, né? Depende. Mas tem grandes chances, né? Tem grande chance. Porque, às vezes a gente perde isso quando eu tenho fatores que são agregados. Uma obesidade, né, um diabetes gestacional numa paciente que... não conseguiu controlar bem a alimentação, não foi sedentária, tinha um ritmo de trabalho, isso às vezes acontece um ritmo de trabalho muito estressante numa gestação anterior, e aqueles fatores são todos desconectados de uma outra gestação, né? Porque a vida mudou, enfim, o que aconteceu, isso pode realmente não acarretar numa gestação de alto risco. Agora, quando eu tenho um lúpus, quando eu tenho uma doença agregada, aí não realmente tem como, vai ser. Vai ser. Foi ótimo, gente. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa, né? Espero que vocês tenham gostado. É muita coisa. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Facilmente. Eu acho que gestação, né? Acho que falar sobre mulher, no geral, a gente tem muito assunto. A gente tem assunto aqui para muito tempo, porque a gente é um ser humano diferenciado, né? A mulher é muito mais diferenciada do que o homem, né? A gente tem que puxar essa sardinha. Muito. Só o fato da gente gerar outro ser, isso já é incrível. Isso já gera uma pauta de mil assuntos aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por você ter vindo aqui. O prazer foi meu. E espero vocês até a próxima aqui no meu sofá, Na Minha Licença. Até a próxima. Até.